Os caras queriam tacar fogo em Brasília, derrubar um presidente eleito e manter um presidente derrotado no cargo, ao arrepio da lei, e criaram uma espécie de uma minuta em que, olha, a gente institui um conselho de notáveis que vai fazer... Tudo balela. A lei brasileira e o ordenamento jurídico brasileiro não prevê nada disso. Nada disso. Ontem, este coronel Jorge Nami, que foi o chefe operacional da Polícia Militar no Distrito Federal, foi na CPI dos atos golpistas mais uma vez. Não tem tendo CPI dos atos golpistas no Congresso Nacional, quem está querendo é a extrema-direita. É uma CPI que está rolando na Câmara Distrital, como se fosse uma Assembleia Legislativa do Distrito Federal, de Brasília. Então, ele disse isso, o pessoal ficou chocado, mas para nós não foi surpresa, né? O Henrique não foi surpresa. Fui colocado para fora pela equipe do GSI. Diz que ele foi impedido de agir pela equipe do GSI. Disse mais, que os golpistas tinham técnica de guerrilha e eram financiados durante o seu depoimento. Teve lá uma cobertura com um acento meio folclórico do depoimento dele, que destacou, né? Teve coberturas que destacaram o fato dele ter dialogado com um dos golpistas e dito que falado de ET e coisa do gênero. Eu acho, da mesma maneira como eu estou fora da ideia de ridicularizar a extrema-direita, sou contra ridicularizar os golpistas. Eles são criminosos, são golpistas, são terroristas. Até porque, gente, eu vou dizer para vocês, na minha época do movimento estudantil, existia um grupo na esquerda chamado os posadistas, que acreditavam que a revolução ia ser interplanetária, como existiam, em tese, civilizações mais avançadas no universo, outros planetas do mundo já estavam no socialismo. Então, vamos baixar a bola nessa coisa de tirar sarro da extrema-direita em relação a ETs, o que é, porque a esquerda também tem suas bolhas e seus lunáticos e lunáticas também. Então, bora. Aqui vou mostrar um videozinho e aí chegamos na reportagem do Henrique de ontem, tá? Dele falando das condições do acampamento. Muito impressionante esse trecho do depoimento dele. Naquele acampamento, como eu já falei, né, eles realmente viviam uma bolha ali dentro. Eles só consumiam informações e grupos e o que era falado naquele carro de som. Eles não viam o que estava acontecendo fora daquilo ali. E assim, parecia uma seita. Tinha hora que o senhor conversava com alguns lá, parecia uma seita. E ali realmente foi o epicentro, né? Ali chegou o absurdo de eu receber um dia um líder chamado Renan Senna, que fez um vídeo, né? Botou nas redes sociais, acusando um outro líder de ter cometido estupro dentro do acampamento. Eu falei a respeito desse vídeo, mostrei inclusive esse vídeo na época, em uma das reuniões que nós tivemos no Exército, né, para poder ver que nível que estava chegando a coisa, né? A gente já tinha informações de tráfico de droga, de ambulante, de prostituição, tinha já esse vídeo que apareceu de denúncia de estupro, e a gente ficava ali, a Polícia Militar, não foi uma ou duas vezes, eu botei 500 homens eu botei à disposição do Exército na Rainha da Paz. No dia 29/12, eu botei 553 homens à disposição do Exército para retirar aquele acampamento definitivamente. E a operação foi cancelada. A operação foi planejada na tarde do dia anterior, a tarde inteira. O Exército apresentou croquis, colocou transparências, disse o que ia fazer, como que ia atuar, qual que seria a atuação da Polícia Militar, qual que seria a atuação do DF Legal. Chegou na hora, nada aconteceu. Gravíssimo, né? Gravíssimo. E aí o Henrique ontem colocou... Ontem foi um dia de reportagens exclusivas da Fora, do Henrique e da Yara Vidal, em relação à montagem de uma CPI contra a MST pela extrema-direita na Câmara. Versão do coronel: a CPI só prova que o GSI operou os ataques, né? Segundo a fonte do Henrique na Polícia Federal, que acompanhou todo esse processo aí, várias reportagens, inclusive entrou ao vivo no dia 8 com a gente, né, Henrique? Queria que você falasse sobre esse cenário todo aí, sobre essa tua conversa, mais uma conversa ontem com sua fonte lá da Polícia Federal.
Mauro, você sabe, tem um aspecto, eu vou voltar uma casa só aqui no que você estava dizendo anteriormente sobre a cobertura da mídia hegemônica em torno dessa CPI, sobretudo em relação ao depoimento do coronel Jorge Eduardo Naime, que era o comandante de operações da PM do DF naquele período. Que aquilo ali que estava rolando na frente do quartel era uma espécie de um conclave de psicopatas e desajustados, isso aí ninguém tem nenhuma dúvida. Aquilo ali eram toneladas e toneladas de bizarrice. Aquilo, ninguém duvida do que se passava ali na porta do quartel-general do Exército em Brasília. Mas a imprensa deveria focar um pouco mais, de um modo geral, em outros aspectos desse depoimento que são muito reveladores, né? Primeiro que o coronel ele faz aí menção a tudo aquilo que já vinha sendo registrado do ponto de vista criminal ali, né? Então era um local onde já havia o registro de exploração da prostituição, de tráfico de drogas, de ameaça, suspeita de crimes sexuais, como crime de estupro. Então, quer dizer, você tinha ali um cenário já dantesco em torno daquilo. E havia uma participação evidente, havia um conluio evidente com setores do Estado brasileiro e do governo Bolsonaro. Ele mesmo diz ali que antes de toda essa confusão se instalar, ele disponibilizou 553 homens, colocou esses sujeitos, essa tropa enfileirada na frente do quartel e disse ao comandante militar do Planalto: olha, general, eu tenho aqui 553 homens para remover esse pessoal daí da porta do QG. E o comando do Exército insistia nessa conversa de não, deixa para lá, vamos deixar. E aí a gente sabe o porquê disso. Tinha muito familiar de militar ali, tinha a esposa de alguns oficiais intermediários e oficiais superiores também que conviviam ali no meio, naquele antro, naquele furdunço, aquele bando de doidos. E eles evitaram ao máximo. Só que aí acabou acontecendo, né? Aconteceram os atos do dia 8 de janeiro. Mas agora, Mauro, vamos ao que interessa, né? Eu acho que vocês devem lembrar que durante um curto período de 8 anos, entre 1994 e 2002, tinha um ditadozinho que todo mundo falava que era assim: todo mundo tenta, mas só o Brasil pode ser penta, que era de quando o Brasil... É verdade. Não durou muito, durou pouco, porque o Brasil foi tetra nos Estados Unidos em 94, aí passou aquele pesadelo da França em 98, que o Ronaldo Fenômeno teve o piripaque lá no dia da final, e o Brasil já ganhou o penta com o Felipão em 2002 na Copa do Japão e da Coreia, há 21 anos. Então esse ditado aí, né, todo mundo tenta, mas só o Brasil pode ser penta, tem um treco muito parecido aqui na Fórum, que diz respeito a essas informações dessa fonte da Polícia Federal que era lotada dentro da Presidência da República e que estava ali a metros de distância do GSI e que trouxe todas essas informações sobre a participação do GSI, do governo Bolsonaro, nos ataques terroristas e nas tentativas golpistas que o Brasil enfrentou entre o fim do ano passado e o começo deste ano. Esta fonte agora, como vem dizendo o Renato Rovai, ela foi descoberta pela chamada mídia profissional, né, a grande imprensa. E ela foi descoberta, entre aspas, porque agora ela é ponto-chave, peça-chave central, numa série de inquéritos que correm em vários âmbitos diferentes, porque esta fonte estava presente no dia dos ataques e essa fonte tem informações que comprometem o GSI e militares das Forças Armadas que tinham cargo de comando durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então agora, como ela está arrolada nos inquéritos, ela aparece. Inclusive alguns colegas, eu vou falar disso aqui muito brevemente, porque eu acho deselegante e desnecessário, os colegas de imprensa que vazam, conseguem, né, informações que estão em inquéritos, ou por terceiros, por autoridades do Ministério Público, enfim. E aí colocam lá informações que essa fonte dá com exclusividade na Fórum como exclusivo deles, o que é uma atitude profundamente antiética. A gente já vem falando isso aqui a exaustão. As pessoas não param de fazer isso. Essa fonte exclusivamente fala com a Fórum desde a noite do dia 13 de dezembro do ano passado. Ela foi a primeira a arrolar o GSI nesta confusão golpista e criminosa que era para evitar a posse do presidente, na época eleito, Luiz Inácio Lula da Silva. E a nossa fonte da Polícia Federal continua falando exclusivamente com a Fórum.
ela não fala com o UOL, ela não fala com a Folha de São Paulo, nem com nenhum colunista do jornal O Globo ou do portal G1. Ela fala exclusivamente com a revista Fórum. E ontem, depois da declaração do coronel Jorge Eduardo Naime, que era o comandante de operações da PM, de que aqueles homens que entraram em confronto com a polícia na primeira tentativa golpista, de 12 de dezembro, eu acho que a nossa audiência vai lembrar que foi quando tentaram invadir a sede da Polícia Federal, uma delegacia da Polícia Civil no Distrito Federal, e que queimaram aquelas dezenas de carros e ônibus e tentaram arremessar até um ônibus de cima de um viaduto lá em Brasília, aquela confusão, que tinha uma história que prenderam um indígena, que era um indígena bolsonarista, uma conversa fiada danada, e os caras tentaram lá incendiar a capital federal e até certo ponto conseguiram. O coronel Naime diz que aqueles homens que entraram em conflito com a PM na noite do dia 12 eram pessoas que tinham claramente conhecimentos de técnica de guerrilha, eram profissionais e pessoas que, em quem ele viu ele usa uma expressão, eu não me recordo agora, ele diz que ele ficou surpreso com a destreza e a capacidade de combate, ele chama de combatente, daqueles terroristas. Ou seja, ele deixa evidente que o que havia na frente dele eram profissionais de combate. E só existe uma categoria de profissionais. A versão da vovó de 70 anos, ela é tão folclórica quanto a do sujeito lá que fala de ET. Mas a questão é que quem impulsionava era um grupo de gente, como ele disse lá, com treinamento de guerrilha, né, Henrique? Esse é o foco, né? E não exatamente. Aí está a coisa. A vovozinha de 70 anos, tudo isso é muito folclórico, muito engraçado e até certo ponto serve de munição humorística para a esquerda. Mas uma senhora de 70 anos de idade com uma sacola com meia dúzia de pedra de obra de construção dentro, essas pessoas não conseguiriam fazer frente a uma tropa de choque da Polícia Militar. Eu sempre uso o exemplo, quando eu falo do dia 8 e do dia 12 de dezembro, para quem já foi a um estádio de futebol de um grande clube brasileiro, num clássico, e já viu ou já sofreu uma ação policial ali no meio da confusão por causa de uma briga, alguma coisa. A tropa de choque passa por cima das pessoas como tratores. Eles passam por cima do que tiver na frente. Como é que eles não conseguiram deter essas pessoas no dia 12, nem no dia 8? Porque essas pessoas não eram manifestantes comuns, né? Terroristas comuns. Não é a vovozinha de 70 anos, como o Mauro disse. Não é o sujeito que é comerciante, que tem, sei lá, um carrinho de vender milho, que foi lá e fez isso. Aquelas pessoas que organizaram e operacionalizaram essas ações eram militares. Eram pessoas que são treinadas uma vida inteira para combate. E a declaração do coronel Naime, ontem, a CPI da Assembleia Distrital, lá da Câmara Distrital do Distrito Federal, vai justamente nessa direção. Ele deixa claro que aquelas pessoas eram profissionais, ali não tinha nenhum bobo. A forma como eles conseguiram... A fonte da Fórum, este servidor lotado na Presidência da República, no dia 13, 12 horas depois do ataque, ele já disse, aquela história de fechar as vias com botijões de gás, de arremessar ônibus, veículos de transporte coletivo incendiados de cima de viaduto, de atravessá-los em vias principais que ligam os eixos diferentes da capital federal para interceptar a circulação de veículos. Tudo isso faz parte de um manual militar. Militares, quando atacam uma cidade, né? Por exemplo, sei lá, a gente conheceu aí nos anos 90 o cerco a Sarajevo, né? Quando você cerca uma cidade, quando você invade uma cidade, você começa a implementar ali dispositivos militares que vão enfraquecendo a capacidade de reação do inimigo. Tudo isso é estudado, colocado em prática por militares, são profissionais, eles fazem isso na vida, né, oficiais e com as suas tropas. E foi o que aconteceu em Brasília. E a fonte da revista Fórum, esse servidor, vem afirmando que o GSI, à época comandado pelo general de exército Augusto Heleno, era o centro disso. E a nossa fonte ontem, após as declarações do coronel Naime, veio reiterar que, obviamente, aquelas ações, como ele já havia dito há mais de 3 meses, essas ações foram realizadas pelo GSI, porque eram realizações feitas por gente do serviço de inteligência e contra-inteligência que estavam lotados no gabinete de segurança institucional. Agora, Henrique. Mauro, só uma questão. Vai lá, Plínio, vai lá. Assim, ontem o que me chamou a atenção também é que assim, a gente tem visto
que o que aconteceu no dia 8 de janeiro foi gestado em duas áreas do governo Bolsonaro, né? Primeiro, o Ministério da Justiça, que a gente pega, onde teve a minuta, foi preparado o pós-golpe, né? Vamos pegar depois que acontecer esse caso que aconteceu, esses atos terroristas, a gente vai haver um decreto de estado de sítio, aí alguma coisa, e a gente vai retomar. Então, assim, tem essa parte do Ministério da Justiça, mas é interessante que o que trouxe o Coronel Naim, porque, assim, você colocou, à época, o GSI era comandado pelo general Heleno. O general Heleno é o mesmo que coordenou, comandou, e por isso foi expulso pelo Lula, um massacre no Haiti. Então, essas técnicas de guerrilha, quando a gente fala de técnica de guerrilha, que é o que a fonte já havia adiantado para o Henrique há muito tempo, né, Henrique? A gente vê que isso tem um braço militar, e a gente cada vez mais está vendo um desenho de que havia, eu não sei, pelo menos ontem eu estava pensando em relação a isso, e eu queria até saber a sua opinião, e se a fonte já trouxe alguma informação sobre isso, Henrique, que assim, parece que houve uma estratégia, digamos, intelectual dentro do Ministério da Justiça para isso, e ao mesmo tempo houve no GSI, o Ministério da Justiça também agiu incitando as pessoas a irem lá, né? A gente pega que nem Silvinei Vasquez, essas pessoas que hoje estão na iniciativa privada, na indústria da guerra, na iniciativa privada, né? Só que assim, o GSI preparou toda a estratégia de guerrilha para esse dia, para que depois fosse colocado esse plano em andamento. Parece que está cada vez, esse quebra-cabeça, parece que cada vez está mais encaixando as peças, né, Henrique? Plínio, é exatamente o que você disse. Eu faço sempre uma analogia. Essa pergunta que você está fazendo, aliás, ela é recorrente. O tempo todo surge. As pessoas perguntam justamente sobre como funcionaria, né, esse golpe do Jair Bolsonaro se ele tivesse efetivamente êxito, né, quando foi colocado em marcha lá atrás. E eu comparo sempre com o que ocorreu em 1964. Para quem conhece um pouco da história, sabe que assim, por trás de todo o movimento golpista operacional das Forças Armadas, que colocou em marcha ali algumas tropas, né, sobretudo as que saíram do estado de Minas Gerais para poder colocar em prática efetivamente o golpe, havia por trás desse movimento operacional um movimento, digamos assim, burocrático que tentava dar um verniz legal àquele golpe. Então, por exemplo, as próprias ações que que se desenrolaram no Congresso Nacional, quando o Ranieri Mazzilli, à época, né, o presidente da Câmara, ele decreta a vacância de poder, a saída de cena, digamos assim, o abandono do cargo por parte do ex-presidente João Goulart, do Jango, que não ocorreu na prática. Na verdade, aquilo tudo foi feito, um cenário montado para que parecesse que havia uma vacância e um abandono do poder em si. Toda essa estrutura ela é montada para dar esse verniz legalista. E no caso do golpe agora, 2022, 2023, dessa passagem de governo, ele funcionou dessa maneira. O GSI, na verdade, tentou operacionalizar com manuais de guerra psicológica, enfim, tentou operacionalizar o golpe fisicamente em si. E o Ministério da Justiça, sob o comando do seu Anderson Torres, né, e como você bem citou aí, com o apoio de órgãos que deveriam ser de Estado, né, como a Polícia Federal, que faz o trabalho aí de polícia judiciária no âmbito dos crimes federais, ou a Polícia Rodoviária Federal, que tem uma incumbência muito clara, né, que é zelar pela segurança na malha rodoviária federal brasileira. Esses órgãos passaram a construir esse ambiente, digamos assim, esse verniz de legalidade. A minuta do golpe é um exemplo disso. Os caras queriam tacar fogo em Brasília, derrubar um presidente eleito e manter um presidente derrotado no cargo, ao arrepio da lei, e criaram uma espécie de uma minuta em que, olha, a gente institui um conselho de notáveis que vai fazer... Tudo balela. A lei brasileira e o ordenamento jurídico brasileiro não prevê nada disso. Nada disso. O Anderson Torres agora disse que era lixo, né? Mas exatamente. Era um lixo que ele guardava na estante dele dentro de uma pasta do governo Bolsonaro. Que lixo. Exatamente. Né? Eu tenho que admitir que eu concordo com ele apenas nesses poucos segundos de fala dele. Realmente aquilo é um lixo. Aquilo é um lixo burocrático
porque aquilo é um papel que não serve para nada. Aquilo é como os golpes, os atos institucionais do golpe militar, depois do golpe militar, né? O AI-1, o AI-2, o mais famigerado de todos, o AI-5, né? Não tinha nenhum tipo de amparo legal. Na verdade, era uma forma que tentava se dar um verniz legalista para uma coisa absolutamente autoritária. E a minuta do golpe era isso, era uma minuta golpista, ilegal, inconstitucional, enfim, sem nenhum pé dentro da realidade,